O advogado Dirceu Catti soma os valores que estão sendo cobrados da taxa de coleta do lixo de 3 imóveis. Somados, ultrapassam os R$10.000. Em um único prédio, o valor que está sendo cobrado é de R$ 7.777. Eu tenho um imóvel na André Maggi, em frente à Casa Aurora ali, que esse imóvel ele está fechado. É um imóvel semi-acabado, né, que não está totalmente concluído, mas está fechado, tudo direitinho, tal, com o piso, tudo pronto e tal, parede, tudo fechado. Só que esse imóvel, ele não está locado e jamais foi recolhido qualquer lixo pela parte do poder público, né? E não vai produzir lixo enquanto não for alugados. Esse imóvel, para minha surpresa, veio uma taxa de lixo de R$ 7.770. Então, é um absurdo, é fora da realidade um valor desse. Por quê? Porque o IPTU lançado dele foi de 8 mil e poucos reais. Então, é praticamente o valor da taxa de lixo, é aquele valor do IPTU. Por quê? Porque foi pego a metragem do imóvel e os valores lançados do IPTU como base de cálculo para a cobrança da taxa de lixo. Com o entendimento jurídico que possui, o advogado afirma que o formato utilizado para calcular os valores não são corretos. O problema sempre é com relação aos critérios que são utilizados para lançarem esses valores. Na conta de energia, por exemplo, vamos pegar um exemplo da conta de energia, conta de água. Qual que é o critério de conta de energia? É o consumo. Lá tem o relógio, né, da Energisa, que aponta quanto foi que você gastou de energia, quanto você consumiu. Na água também tem o hidrômetro, né, do SAI, que aponta qual o consumo de água. Como que faz essa medição na taxa de lixo? Como é que você vai medir quanto lixo você produz, quanto lixo eu produzo, eu, no caso, vou produzir, quanto lixo fulano de tal vai produzir? Então, as divergências estão aí, no critério que se tem para a fixação desse valor. O cálculo é feito por meio de uma tabela e o valor muda pelo tamanho do imóvel e pela quantidade de vezes que o lixo é coletado durante a semana. Como é que você vai cobrar um imposto se você não tem um critério definido em relação àquele imposto? É um serviço que o poder público coloca à disposição da população, mas esse serviço precisa ser individualizado. Tem que ser, cada um vai pagar efetivamente aquilo que gasta, no caso do lixo, aquilo que produz. O que acontece? A prefeitura está fazendo os critérios que se usou, é a metragem dos imóveis, sim, e a questão do valor do IPTU. Então, ela pegou como base os valores do IPTU e a metragem dos imóveis para atribuir um valor à cobrança da taxa de lixo, que é ilegal. Você não pode utilizar isso aí. Você tem que usar os critérios efetivamente daquele serviço que o poder público oferece, coloca à disposição e presta ao contribuinte. Então, aí que está o problema. Não está em relação à legalidade ou não da taxa, mas sim os critérios utilizados na sua aplicação. O caso do advogado é apenas um entre muitos dos moradores de Sinop que não concordam com o valor. Diante dos valores apresentados, os vereadores solicitaram da prefeita Rosana Martinelli a suspensão da cobrança para que os cálculos fossem revistos. Após a sessão da última segunda-feira, a prefeita de Sinop marcou uma coletiva para explicar à imprensa e afirmou que a cobrança é legal e não pode ser suspensa. Nós estamos cumprindo a lei que tem obrigatoriedade da cobrança do lixo esse ano. Então, ela não está suspensa, ela pode sofrer readequações, né, para o próximo ano. Neste momento, a cobrança, porque nós estamos cumprindo uma lei que já foi aprovada anteriormente, que nós somos obrigados a colocá-la em prática. Mas a Unesim, União das Entidades de Sinop, e os vereadores se reuniram com a prefeita. A reunião foi fechada. Valdomiro Teodoro, representante da Unesim, falou sobre o resultado desta reunião. A equipe técnica ficou de revisar esses cálculos, porque houve algumas diferenças. Inclusive, como foi feito o GEL,
Então pode ter tido muitas diferenças. Então nunca numa troca de um sistema, quando uma empresa vai trocar um sistema, nunca ela é 100%, então pode ter problemas. Então houve muitas distorções. Então nós pedimos, além disso, para que prorrogue o prazo, porque tem um mês que lançou e agora menos de um mês a gente tem que pagar. Então isso a gente não achou muito certo. Então a gente conseguiu sensibilizar os vereadores e também a prefeita, e eles ficaram de marcar uma reunião até sexta-feira para que possa ser talvez prorrogado essa data do vencimento da coleta de lixo e justamente revisando e olhando toda a parte técnica desse cálculo, dessas distorções, para que seja bom para a sociedade. Os valores mais exorbitantes estão nos prédios comerciais, mas a união das entidades solicita que os valores sejam revistos para toda a comunidade. A gente foi muito taxativo nessa questão, entendeu? De que o custo para a população é muito pesado, ainda mais em momentos de crise. Questionamos também por que pulou de 5, 6 milhões para 11, agora 12 milhões, porque nós temos que levar o lixo lá para a Primaverinha. Mas por que nós não temos o nosso lixão aqui para reduzir esse custo? Por que não teve nenhuma empresa? Então, assim, muitos questionamentos virão e estão por vir. Mas eu quero dizer que a gente sempre está pensando no coletivo, nas entidades no qual nós representamos, estamos defendendo os interesses das nossas entidades. As entidades solicitaram também a prorrogação do prazo para o pagamento da taxa de lixo. O Executivo Municipal se comprometeu que até a próxima sexta-feira deve dar uma resposta se prorroga ou não o prazo. Nossa reportagem também entrou em contato com o Executivo com o objetivo de obter uma resposta sobre a reunião realizada no gabinete da prefeita. Mas até o fechamento desta reportagem, não obtivemos o retorno.